Olá! Neste vídeo, eu e meu grupo iremos apresentar sobre o protozoário do gênero Eimeria. Vamos começar primeiro com as principais taxonomias deste protozoário. A sua classe se chama Coccidius, gênero Eimeria, família Eimeridae, ordem Eucocdiorida. Agora vamos entender um pouco do conceito da classe, gênero, ordem, família deste protozoário. A classe Coccidius pertence ao infrafilo Apicomplexica e são protozoários intercelulares, ou seja, situam no interior das células. Eimeria é um gênero que reúne protozoários parasitas intercelulares, que são os enterócitos, que atacam as células intestinais dos seus hospedeiros. A Eimeridae é uma família apicomplexica, ou seja, é um grande grupo taxonômico de protozoários. Eucocdiorida é uma ordem de seres vivos microscópicos que formam esporos. Os ocistos não esporulados possuem o esporente no seu centro. Já os ocistos esporulados apresentam 4 esporocistos, cada um com 2 esporozóitos. Mas tá, o que é ocistos? Por que esporulados e não esporulados? E o que são esporocistos e esporozóitos? Vamos entender melhor de uma forma resumida. Primeiramente, ocistos são basicamente os ovos do gênero Eimeria. Lembre-se que os ocistos é o jeito certo de denominar o nome do ovo de Eimeria. Os esporocistos são 4 bolinhas que ficam dentro dos ocistos, e dentro de cada uma dessas bolinhas possui 2 esporozóitos. Esporulados são ocistos que apresentam 4 esporocitos com 2 esporocitos em seu interior, se tornando infectantes. Não esporulados são ocistos que apresentam apenas o esporente. Não são infectantes, pois ainda não foram desenvolvidos. Hospedeiros: mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Não tem hospedeiro intermediário. Eles são parasitas das células do intestino delgado e grosso, mas também pode infectar outros órgãos, como fígado, útero e rins. Os cistos não esporulados são eliminados nas fezes dos hospedeiros no meio ambiente. Em condições ótimas de temperatura, umidade e oxigenação, são esporulados, sendo que o tempo de esporulação varia de acordo com a espécie e as condições ambientais. No meio ambiente, dependendo das condições, esporulam em 1 a 5 dias e se tornam infectantes, e assim ocorre a transmissão por ingestão de ocistos esporulados. Agora vamos entender a função de cada parte do ocisto em seu completo ciclo biológico. O ciclo biológico da Eimeria é bem extenso, mas vou explicá-lo dividido em 3 partes. Primeira parte, esporogônia. Segunda parte, infecção imeregônia. Terceira parte, gametogônia e formação dos ocistos. Uma observação importante: a fase esporogônia ocorre fora do hospedeiro. Primeira fase, esporogônia, é a fase dos ocistos não esporulados, quando são eliminados nas fezes. Esta fase ocorre no meio ambiente e depende de condições favoráveis de oxigenação e temperatura para o seu desenvolvimento. O tempo de esporulação dura entre 2 a 3 dias, lembrando que eles são muito resistentes e permanecem viáveis ao meio ambiente. É nesta fase que eles passam de não infectantes para infectantes. Após a sua esporulação, os ocistos formam 4 esporocistos,
cada um com 2 esporozóitos, se tornando infectantes. Fase 2. Infecção himerogônia ou esquizogônia. O ciclo deste gênero Himéria é monoxeno. O hospedeiro se infecta ao ingerir o ocisto emporulado, indo para a moela ou estômago. Neste local, eles são destruídos e são liberados os esporocistos. Por conta da tripsina da bile, ocorre a liberação dos esporozóitos no intestino delgado. Esses esporozóitos penetram nas células da mucosa intestinal e originam-se os trofosóitos, aonde eles se arredondam. Agora vamos para a fase final. 3. Gametogônia e formação de ocistos. Os esquizontes liberam os merozóitos após a ruptura, e é onde começa a fase da gametogônia, que é a fase sexuada do ciclo. As microgametas rompem a célula e vão até a macrogameta para a fertilização, da qual resulta o zigoto, que desenvolve uma parede dupla em torno de si, dando origem aos ocistos. Na fase final, os ocistos rompem a célula e passam ao uso intestinal, indo para o exterior com as fezes na forma não infectante, pois não estão emporuladas. A escolha da técnica do diagnóstico depende da disponibilidade de equipamento e reagente, e o tempo e o custo do exame. Então, uma das técnicas que pode ser feita é o esfregaço a fresco, a fim de visualizar o crescimento do parasita, ou o McMaster, entre outras. O diagnóstico é baseado nos sintomas, devendo também ser considerados a idade dos animais acometidos, as condições ambientais e o manejo. No exame parasitológico de fezes, por meio de método de flutuação, são feitas a identificação dos oocistos e sua quantificação por grama de fezes, o que possibilita verificar a intensidade da infecção e, sobretudo, estimar a contaminação ambiental.